nós vamos fazer a revisão desse assunto. Vou colocar para apresentar um pequeno texto explicando que vocês vão ter que copiar no caderninho de geometria. Portanto, peguem o caderno de geometria, comecem a fazer o cabeçalho, e nós vamos começar a nossa aula agora. É um caderno só para geometria ou de matemática? Não, é separado para geometria, separado. Vai aparecer para vocês já já. Opa, vai aparecer, olha aí. Apareceu. Aí. Isso aí. Então vocês vão começar a copiar Tio, isso aí. você vai dar muita matéria para eu separar as folhas aqui. Separar folhas? Não tem caderno de geometria, não? Não, eu tenho, só que eu tenho de 10. Eu também tenho de 10 matérias. Geometria, a princípio, pode ser umazinha só. Porque é só sexta aula. É, só uma aula. Uma aulinha por semana. Tá? Deixa eu fazer uma... Enquanto vocês vão copiando... Ô tio, tinha uma ideia. Porque eu acho que vai colocar matemática junto com geometria. Pra botar matemática e geometria. Foi sim. Gente, deixa eu falar, gente. Porque na geometria você usa um pouquinho de matemática. Senão a geometria você usa um pouco de matemática. Quando vocês terminarem de discutir a minha matéria, aí vocês falam para poder falar também, tá? Vocês não me deixam falar, é complicado, né? Vamos lá, olha só. Geometria e matemática são matérias separadas. Embora a geometria seja uma parte da matemática, os cadernos têm que ser separados, tá? Quem tiver um caderno grande e quiser deixar um espaço lá no final, separado, umas 20 a 30 folhas para geometria, não tem problema não, tá? Mas o ideal é que seja um caderno separado. Copiar junto, misturando uma matéria com a outra, nem pensar. Porque senão vai embolar a cabeça de vocês na hora de estudar. Tá? Na hora que tiver um teste, uma prova, vocês precisarem estudar, vocês não vão conseguir. Vai ficar tudo misturado. Tá? Então a gente vai fazer um caderninho separado para geometria. Agora, a gente vai retomar aí o estudo dos polígonos, que na verdade vocês já aprenderam alguma coisa, tá? Mas a gente vai dar uma revisada explicando passo a passo aí do que é um polígono, quais são seus principais elementos, quais os nomes que eles recebem de acordo com o número de lados e algumas características a mais aí dos polígonos, tá? Então vamos lá. Vocês podem começar a copiar essa parte de polígonos. Esse primeiro parágrafo é uma definição do que são polígonos, tá? Polígonos são figuras geométricas planas fechadas, não pode ter abertura nenhuma, tá? Formada apenas por segmentos de reta, não pode ter curva, tá? Pode copiar? Pode, claro. Já era para estar copiando, tá bom? Então os polígonos são figuras fechadas, planas, tá? Que são formadas apenas por segmentos de reta, não pode ter curva. Outro detalhe é que o polígono também não pode, os segmentos não podem se cruzar, tá? Nos polígonos, os segmentos não se cruzam. Se houver cruzamento dentro da figura de segmentos, não é polígono, tá, gente? Os polígonos também se dividem em dois grupos, os convexos e não convexos, que nós vamos aprender, né, com mais detalhes depois, posteriormente. Tá? Geometria e matemática? É separado, o caderno separado. Eu falei somente 18 vezes. Não tem problema não. Eu só falei 18 vezes. Caderno separado. Não pode ser junto com matemática. A geometria é uma parte do estudo da matemática, mas a nossa escola estuda as duas separadamente. Cada uma é uma matéria separada da outra. Tá bom? Não funciona junto. Entendeu?
Então, portanto, nós vamos usar cadernos separados. Tem prova separada, uma para matemática e uma para geometria. Tem diários de classe separados, um para matemática, outro para geometria. E as aulas também são separadas, as de matemática e as de geometria. Tá? Então é tudo separado. Vamos lá. Quando um polígono possui todos os lados iguais e, consequentemente, todos os ângulos internos iguais, também com a mesma medida, trata-se de um polígono regular. Tá? Os polígonos regulares podem ser nomeados de acordo com a quantidade de seus lados. Tá? Alguém se recorda de algum polígono regular que possui todos os lados iguais? Tio, Oi. essa atividade vai para a plataforma? Não, só a gravação da aula. Ah, tá. Obrigado. Tá bom? Tá. Isso aqui vocês têm que copiar agora na aula mesmo. Alguém se recorda de algum polígono regular, pessoal? Regular é que tem todos os lados iguais. Alguém sabe um exemplo aí para me dizer de um polígono regular? Triângulo. O quadrado, excelente, excelente. O quadrado é um exemplo de polígono regular, porque ele possui todos os lados e ângulos internos iguais, tá? Pessoal, o losango também tem todos os lados iguais, mas ele não é regular, tá? Porque no losango não existe a obrigatoriedade de os ângulos internos serem iguais, terem a mesma medida, tá? E para ser regular tem que acontecer os dois, os lados e os ângulos internos têm que ser iguais, ok? Entenderam a diferença do quadrado para o losango? Entenderam, gente? Sim? Beleza. Então o quadrado ele tem todos os lados e todos os ângulos iguais. Vai ser uma quantidade considerável, Giovana. E já o losango, ele, apesar de ter os lados iguais, não existe uma característica obrigatória de que para ser um losango, o quadrilátero tenha que ter todos os ângulos iguais. Portanto, nem todo losango vai ser regular, tá? Só quando ele for quadrado. Ok? Alguém lembra de um outro exemplo? Tem um outro exemplo também que vocês já estudaram, de polígono regular. Ninguém lembra? Vocês já estudaram os triângulos, lembram disso? Sim. Sim. Os triângulos, eles são divididos em três, né? A gente classifica eles em três, de acordo com as medidas dos lados. Um deles tem todos os lados iguais. Vocês lembram o nome? Alguém lembra o nome? Os triângulos são classificados de acordo com as medidas de seus lados em equilátero, isósceles ou escaleno, lembram? Não. Qual deles é o regular? Qual deles possui todos os lados iguais? Ninguém lembra? Quadrado. Não, estou falando de triângulos. Equilátero, isósceles ou escaleno. Qual dos três possui os três lados iguais? Escaleno? Não, pelo contrário. O escaleno possui três lados diferentes. É o equilátero. Já vem até do nome dele. Equi significa igual e látero vem de lado. Então, equilátero, lados iguais, tá? Então, o triângulo equilátero, ele também é um exemplo de polígono regular, porque ele possui os lados e os ângulos internos com mesma medida, tá bom? Então, esses são dois exemplos de polígonos regulares que nós já estudamos, tá? Que vocês já estudaram, né, em outro momento.
Tá bom? Além disso, existem os pentágonos regulares. Pentágonos são polígonos de 5 lados. Para ser regular, ele tem que ter todos os lados iguais. Então, o pentágono regular tem todos os lados e ângulos internos com a mesma medida. Também existe o hexágono regular e todos os demais polígonos aí, independente do número de lados, existem também na sua forma regular, com lados e ângulos com a mesma medida. Ok? Então, todo mundo entendeu o que são polígonos regulares? Sim. Beleza. Aí, 2 deles recebem nomes especiais, que são o triângulo regular, que é chamado de triângulo equilátero, e o quadrilátero regular, que recebe o nome de quadrado. Esses recebem nomes especiais. Os demais, a gente só vai ler o nome do polígono seguido da palavra regular. Então, pentágono regular, hexágono regular, heptágono regular, octógono regular e assim por diante. Tá bom? Ao terminarem de copiar o primeiro parágrafo, me avisem para eu poder descer aqui a tela, tá? Tá. Para a gente ver os elementos do polígono. Eu terminei o primeiro. O compartilhamento. Mas não terminei de copiar. Eu ainda não acabei. Não terminei. Subiu o compartilhamento? Peraí, vou lá. Não havia percebido. Vou voltar lá. Tio. Cadê o negócio? Parou o compartilhamento aqui do nada. Peraí, vou compartilhar. Tá. O colega acabou de me avisar aqui. Vai voltar já para vocês aí. Hello. Aí, apareceu, né? Isso aí. Tio, já terminei o primeiro. Eu tô terminando. Olha só, uma dica, tá? Uma dica. Devido à internet também não tá muito boa, minha, quando aparecer o compartilhamento, tentem printar a tela para facilitar para vocês copiarem. Tio, Pode ser que quando caia a saiu, internet em qualquer momento. Eu não tenho celular. Mas dá para botar a tela no computador também. Dá, tem um botão que é print screen. Aí você tira o print lá. Olha o botão que tira print. Cláudia F4 vai ficar triste, velho. Tá, quem não tem a opção de printar, copia. Quem tiver a opção, eu aconselho que printe. Tá? Eu já printei, tio. Acabei. Vão copiando aí os demais. Ô tia, foi errado. Tio, pode fazer o de baixo? Pode começar a copiar o de baixo, sem problema. O que der para enxergar, pode copiar. Eu só quero um tempinho para poder descer logo e explicar para vocês os elementos dos polígonos. E aí a gente já vai copiando e entendendo o que está copiando, entenderam? Ok. Peço para vocês, olha só. Vocês sabem que as nossas aulas agora só tem 50 minutos. Então, assim, peço para vocês não perderem tempo com outras coisas, ao invés de estarem copiando. Para tentar dar uma acelerada e terminar o mais rápido possível de copiar, tá bom? Porque senão a gente perde tempo e a gente só vai ter esse tempo de novo na sexta-feira que vem. Tá?
Acabei a polícia. Meu nome é Marcos. Já posso descer, pessoal? Todo mundo acabou o primeiro parágrafo? O primeiro sim. Primeiro parágrafo. Vou dar uma acelerada, meus amores. Eu preciso da agilidade de vocês. Tio, Oi? tem como você dar zoom na página? Porque dando aqui, a apresentação fica menor e o resto fica maior. O que fica menor e o resto fica maior? Se eu aqui aumentar o zoom, aqui o resto vai ficar maior e a apresentação vai ficar menor. Tem como você dar zoom aí? Mas se eu der zoom, o pedaço que vai aparecer para vocês vai ficar menor ainda. Menos coisa para copiar, entendeu? Você está no celular? Não, tio, eu tenho um computador mesmo assim, tá pequeno um pouco. Entendi. Não dá para dar um zoom você aí? Então, eu já tentei dar zoom, só que o resto fica maior. É só fixar, né? Não, Fixa a mas você tela. pode fixar a tela e dar zoom só na fixação de tela. Quando você passa o mouse em cima de onde está a apresentação, aparece o íconezinho para você fixar a tela. Tipo o sininho, né? Desenho de polígono? Oi? Vamos fazer esse desenho de polígono aí? Depois de elementos Sim, de polígono? sim, sim. Ah, esqueci de avisá-los. Quando a gente estiver copiando, aparecer uma figura, tá? Essa figura pode ser copiada a lápis, sem problema nenhum, tá? É até melhor que seja lápis. Tá bom? Sim. Oi. E aí? Pode só um pouquinho por um minuto. Se eu posso... Subir só um pouquinho por um minuto. Caramba, você ainda está copiando lá em cima as duas primeiras linhas, cara. Eu só passei 2 linhas do parágrafo, cara. Poxa, eu estou pedindo para vocês terem agilidade aí mesmo, vocês copiam mais devagar? Hoje, nossa aula começou 10h20, gente. São 10h41. Copiou 2 linhas até agora? Eu já terminei daí, só tô esperando você abaixar. Eu também, tio. Só vou Ah, fazer. não é bronca, pessoal. É só um alerta para que vocês sejam mais rápidos na hora de copiar. Se organizar logo. Vai começar a aula de quem? Geometria, matemática, português, história. Já deixa o caderno do lado. Mudou o professor, já abre o caderno e já fica aguardando o que o professor vai fazer. Senão vocês vão se enrolar. Essa troca de professores é bastante rápida. Pois não? Eu já acabei. Eu tô em elementos de um polígono. Pois é, eu quero baixar e não consigo baixar porque ainda tem gente copiando lá em cima. Aí atrasa a aula toda, de todo mundo.
Já falei com vocês, printa a tela. Tio, não tem como fazer isso no computador. Sim, mas poxa, as duas primeiras linhas é complicado. Já está mais de 20 minutos na tela. Tio, eu já até fiz o desenho do polígono. Tio, agora eu vou aqui fazer esse quadrado. Eu também. Desenho do polígono. Tio, é pra fazer esse quadrado? Esse polígono. A lápis. Sim, é para Eu já desenhar. fiz, tio. Não precisa de perfeição, não. Yeah. Só tentar fazer um pouco de capricho só. Tá? Reparem que é uma figura de 8 lados. Tá? Tem que ter os 8 lados. E cada uma dessas letrinhas, desses pedacinhos de reta aí, esses segmentos de reta, tem que estar dando para entender no desenho de vocês. Tio, tem que desenhar. Quer? Tem que desenhar? Poxa, eu já respondi isso 3 vezes, Rian. Sim, Rian. Tem que desenhar. Posso abaixar o primeiro parágrafo? Pode. 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 Não. Tá de sacanagem. Quem falou não? Alan. Eu não Quem? falei nada. Eu falei que podia. Deixa que eu escrevo no chat. Alguém falou não. Deixa que eu escrevo no chat. Não, tio. calma aí. Dessa vez não foi eu, não. Não, Guilherme. Foi Miguel Quem que falou falou não. Foi Miguel. Oi, Miguel. Eu não falei nada, foi Giovanni. Eu tô desenhando o negócio. Tá bom. Giovanni. Eu tô Fazendo a Oi, mesma coisa. Giovanni. Tô fazendo a mesma coisa, dizendo um negócio. Alguém não conseguiu copiar o primeiro parágrafo? Foi João. Não. Esqueci o nome. Calma, gente, calma. Alguém não conseguiu terminar de copiar o desenho, o primeiro parágrafo? Alguém, gente, não conseguiu? Eu consegui, tio. Eu também. Ele tá perguntando quem não conseguiu. Tá? Então, olha só. Consegui. Após elementos de um polígono, tem um parágrafo, né? Polígono é figura plana fechada formada pela união de um número finito de segmentos de reta. Assim, considere um polígono qualquer. Aí vem a figura do polígono, tá? Esse assim considere um polígono qualquer, eu preciso baixar até aí para poder explicar o que vem abaixo, tá? Que são os elementos do polígono. Tá bom? Tá. Então vamos lá, essa é a próxima meta. Terminar aí, considere um polígono qualquer. Eu sei que já tem gente lá embaixo, mas ainda tem gente aí em cima que eu sei. Your Oi? side. Repete.
Oi? É pra copiar a parte de baixo do polígono? Sim, tudo que tá aí na tela. Tudo. Tá. Tio, já Só copiei estão o vendo que tem arquivo. um Szinho selecionado aí? Ô, Depois tio, de já copiei a elemento tem figura um inteira. Szinho selecionado. Tá vendo? Ô, tio, já copiei essa figura inteira. Tô embaixo Hein, agora. gente? Au! Gente, vamos escutar. Tem um Szinho selecionado aí, estão vendo? Sim. Sim. Esse Szinho não é para copiar, tá? Yes. Foi um erro aí. Ó, Yes. Tá bom. Yes, tio. tio, é só deletar o S. Não, não consigo editar. Na apresentação eu não consigo editar. Ah, tá. Você tá no computador ou tá no celular? Estou no computador, mas não consigo editar, já Eu não tô tentei. vendo S nenhum, não. Aqui o S está selecionado, gente, Tá no, pelo encontro, no mouse dele. Agora eu vi. encontros. Esse encontros não é encontros, é encontro, tá? São formados pelo encontro dos segmentos. Ou pelo encontro, ou seriam pelos encontros, tá? Ou teria que botar um S depois do pelo, ou tirar o S do encontro. Ajuda. Ok. Beleza? Todo mundo já foi até o polígono qualquer, lá em cima? Sim. Sim. Todo mundo. Eu já tô desenhando a imagem. Não. Não terminou até polígono qualquer ainda? Quem falou não, cara? Mutaram o tio. Hein? A gente mutou o tio. Não entendi. Mutaram Menor você. Então ainda tem gente copiando lá em cima até polígono regular. O primeiro parágrafo lá no alto da tela. What? Pessoal, tá difícil, hein? O tempo tá passando, hein? Já até desenhei, Fica já na tô. hora de aula copiar um parágrafo. É, pessoal, tem que acelerar. Sexto ano. O ritmo mudou. Nós temos aulas depois da minha. Temos aulas antes da minha. São outros professores. Não dá para ficar deixando a atividade na tela o dia inteiro, durante a aula inteira. Tem que mudar minha tela. Minhas costas. Eu não estou pedindo para copiar de qualquer jeito. Eu só estou pedindo para copiar um pouco mais rápido. Está devagar demais. Eu tô em lados do polígono. Não, beleza, eu só preciso baixar esse primeiro parágrafo. Só o primeiro para poder explicar para vocês a Pode matéria. abaixar, tio. Eu posso descer, tio. Então vamos lá, olha só, pessoal. Nesse tópico a gente está tratando dos elementos dos polígonos, tá? Reparem na figura que existem os segmentos que estão na cor laranja, tá? Que são os pedacinhos de reta, os segmentos de reta. Nós temos as letras que Espera. esperar o quê? Vou fazer embaixo. Oi? Você só tá explicando. Tá Eu só surdo? tô Vou fazer embaixo. Cara, Eu só mais tô respeito, tá? explicando a matéria. Só estou explicando. Tio, meu áudio tá muito ruim. Caso que tenha notado. Então, gente,
nós temos os segmentos em laranja, né, que unem duas letrinhas dessa aí. Nós temos os pontinhos, certo? Que estão representados pelas letras maiúsculas. E nós temos esses segmentos aí pontilhados dentro do polígono, tá? Também estão ligando duas letras do polígono, correto? Então, o que são cada um desses elementos, tá? Cada um desses pontinhos é a união de dois lados, certo? Une um segmento com o outro, forma esse pontinho, né? E esses pontinhos são chamados de vértices do polígono. Nesse exemplo, como o polígono tem 8 vértices, né? Ele é um polígono de 8. Oi. Tio, é Giovanni ficando brincando aí no solo. Ele saiu. Papai tá brincadeira, pô. Tio, voltei. Eu travei. Tá, então vamos lá. Como eu estava falando, tá, obrigado. Tá. Como eu estava falando para vocês, os pontinhos, que são os encontros de dois segmentos, são chamados de vértices do polígono. Nesse caso, desse exemplo, desse polígono aí desenhado, ele tem 8 vértices, esse polígono, tá? Os segmentos em laranja, tá? São os segmentos que ligam dois vértices consecutivos, tá? Que são os segmentos AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH e HA. Esses segmentos são chamados lados do polígono. Oi, Giovanni. Posso? Pode o que, Giovanni? Pode o que, Giovanni? Ir no banheiro. Pode, mas eu estou explicando a matéria agora, cara. Então vamos lá. Então os segmentos que ligam dois vértices consecutivos, que são esses que eu citei, AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH e HA, são os lados do polígono. Reparem que eles moldam o polígono, né? O formato do polígono, tá? Esses são os lados do polígono. Já esses segmentos aí, representados pelos pontilhados, reparem que eles ligam dois vértices que não são consecutivos, tá? Então, eles passam por dentro dos polígonos. Então, eles são chamados diagonais do polígono. Reparem que além desses 4 que estão exemplificados aí, AF, AE, AD e BG, além desses 4 existem mais diagonais. Por exemplo, AC, AG, BD, BE, BF, BH. Então nós temos diversas diagonais, além dessas 4 que estão citadas aí, tá? E também são diagonais do polígono, tá? Como está dizendo aí, ó, esses segmentos são apenas exemplos, né? Eles são diagonais. Perceba que esses são alguns exemplos de diagonais. No polígono anterior, nesse polígono desenhado aí do exemplo, tem mais dessas diagonais, né? Diagonais são segmentos de reta que ligam os vértices não consecutivos do polígono, tá? Se ligar consecutivos é lado, se ligar não consecutivos é diagonal, ok? Deu para entender a diferença de lado para diagonal, gente? Sim. Os lados formam o contorno do polígono. As diagonais são segmentos que passam por dentro dele. Diferente.
Então era isso que eu queria explicar para vocês. E os vértices também, todo mundo entendeu o que são os vértices, né? Sim. Pontinho de encontro entre dois lados, as linhas do polígono. E reparem que o número de vértices vai ser sempre igual ao número de lados. Esse polígono possui 8 vértices, de A a H, e também possui 8 lados. A B, B, C, C, D, D, E, F, F, G, GH e HA. Tá? Então, o mesmo número de vértices é o número de lados. Isso em qualquer polígono. Então, vamos lá. Terminem de copiar essa parte aí. Ok. Enquanto isso, eu vou fazer a chamada. Já estou em diagonais e segmentos de reta. Beleza, ótimo. Enquanto isso, eu vou fazer a chamada da turminha de vocês. Alexandre. Alexandre tá aí? Não. Voltei, tio. Alexandre tá aí? Não. Ele faltou. Alice. Presente. Alana. Presente. Giovanni. No banheiro. Guilherme Ferreira. Perdão, desculpa. Guilherme Martins, desculpa. O Guilherme Pereira? Eu tô estranhando. Tá, Eu olhei o sobrenome do Giovanni. Guilherme Medeiros. O negócio caiu. O sinal caiu. Guilherme Medeiros está aí? Uhum. Gustavo. Presente, tio. Já tô acabando. João Duarte. Giovanni está Voltou. João Duarte. Presente. João Pedro. Presente, João Pedro. João Vitor. Presente. Kaique Rodrigues. presente. Kaique Sereno. Presente. Luane Marcélia. Marcos Felipe. Maria Helena. Presente. O Marcos Felipe tá aí? Tá. Não, tá não. Maria Vitória. Saiu, Não. ela tava. Tava. Miguel Fernandes. Presente, tio. E tô quase acabando. Rayana Pierassol. Tio, cadê? Rayana Pierassol. Não veio. Rayane de Souza. Presente. Renato Mauro. Não. Ele tá aí. Robson. Presente. Calma aí, quem respondeu agora? 2 responderam. Fala o nome. O Renato tá aí. Foi o Renato que respondeu. E eu também. O Robson também. Aham. Acabei, tio. Ian. Presente. Samuel. Presente, tô acabando, tio. Tainá Gonçalves. Presente. Theo. Presente. Vitória. Presente. Tem alguém dessa turma que não foi chamado? Eu.
Eu quem? Brian. Hã? Eu, Giovanni. Giovanni, Você foi chamado, Giovanni. Eu Giovanni acho. Foi presente. chamado, Giovanni, porque você não estava aqui. Brian. Eu acabei. Vamos lá, deixa eu anotar o Brian aqui. Fala seu sobrenome para mim, Brian. Bruno. Brian Bruno? Aham. De quê? Mais o quê? Dos Prazeres Oliveira. Dos Prazeres, Eu Oliveira? nem sabia que Bruno podia ser sobrenome. É um sobrenome muito comum. Professor, acabei de copiar. Eu também acabei. O Brian, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje é o primeiro dia que você assiste a aula? Aham. Beleza, então, tá ótimo. Fez matrícula agora, né? Por esses dias, né? Tá ótimo. Beleza, já coloquei aqui, tá? Mais alguém que não foi chamado? Não? Então vamos lá, já que a maioria dos colegas acabou, vou descer mais um pouquinho. Eu só quero que vocês copiem esse pedaço daí, para a gente finalizar nossa aula, tá? Nomenclatura de um polígono. Na próxima aula eu vou colocar a tabela com os nomes dos principais polígonos, tá? E mais exercícios que a gente vai fazer. Alguém ficou com alguma dúvida sobre polígonos, o que a gente aprendeu hoje? Eu entendi Se tiver tudo. alguma dúvida, pode perguntar, tá, gente? Eu fiquei sem dúvida. Você o quê? Eu fiquei confuso. Você não ficou ou ficou? Você está falando rápido e saindo, eu não estou entendendo, Ju. Eu não fiquei confuso. Eu entendi. Ah, entendeu tudo. Estou perguntando quem não entendeu. Se alguém não entendeu ou tem alguma dúvida com relação ao que a gente aprendeu hoje. Se tiver, pode perguntar, não tem problema nenhum. A gente está aqui para isso. Eu fiquei um pouco confuso nessa atividade. Fiquei um pouco confuso. Vamos lá. Qual a parte que você não entendeu? Na verdade, não é uma atividade, é um texto explicativo, né? Uma explicação da matéria. Vamos lá. Nós falamos de polígonos, sobre o que é o polígono. Polígono é uma figura geométrica plana, que é formada apenas por segmentos de reta, tá? Não pode ter curva, fechada, e esses segmentos não podem se cruzar. Então, a condição para ser polígono é ser formada apenas por segmentos, fechada, e esses segmentos não podem se cruzar. Então, esses são os polígonos. Deu para entender o que são polígonos? Então a imagem que aqui não é um polígono, porque vários segmentos se cruzam. A imagem é só um exemplo de polígono, Já acabei. tá? Acabei. Entendeu o que eu falei? É basicamente isso que você falou? Basicamente isso é polígono, tá? Aí depois nós vimos o quê? Que existem os polígonos que recebem nomes de polígonos regulares. É quando o polígono tem todos os lados e todos os ângulos internos com a mesma medida. Aí a gente classifica esse polígono como sendo um polígono regular. O polígono regular é que tem todas as coisas. Todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos internos também com a mesma medida. Então o polígono regular é tudo igual. Todos os lados e ângulos internos iguais, isso aí. Porque nem sempre o polígono vai ter todos os lados iguais. Por exemplo, quando você olha para o seu caderno, o formato do seu caderno é o formato de um polígono, não é? É. Mas as medidas de todos os lados dele são iguais? Não. Então ele não pode ser classificado como um polígono regular. Meu caderno tem uma forma de retângulo. É um retângulo. O retângulo não é um exemplo de polígono regular. Ele é um polígono, porque ele é formado apenas por segmentos fechados que não se cruzam. Então ele é um polígono.
mas ele não é regular porque ele não possui todos os lados e ângulos internos iguais. Os ângulos até são, mas os lados não são. Correto? Então ele não é caracterizado como polígono regular. Agora, se você pensar em um quadrado, por exemplo, o quadrado é um exemplo de polígono regular. Ele possui todos os lados e os ângulos internos iguais. Entendeu? Assim como existe o quadrado, existem os polígonos com os demais números de lados que também podem ser regulares. Como, por exemplo, existe também o pentágono regular, o hexágono regular, tá? Os polígonos com diferentes números de lados, mas que todos os lados são do mesmo tamanho e, consequentemente, seus ângulos internos também têm a mesma medida. Então, também são classificados como polígonos regulares. Deu para entender? Entendi. Beleza. Aí depois nós estudamos os elementos desse polígono. Quais elementos esse polígono possui? Um polígono ele tem os lados, ele tem os vértices e ele tem as diagonais. Foi o que a gente estudou até agora. Posteriormente nós vamos estudar os ângulos também. Mas a princípio nós vamos estudar só isso. Tá? Lados, vértices, nome do polígono e diagonais. Tá? Então vamos lá. Os lados são segmentos que formam o contorno da figura, do polígono. Tá? São segmentos que formam todo o contorno da figura. Já os vértices são o quê? São aqueles pontinhos que se formam quando um lado encontra o outro. Um lado encontra o outro, forma uma quinazinha. Essa quina é chamada de vértice. Deu para entender? Eu acabei, tio. Ô tio, já acabei tudo. Sim. Deu para entender o que eu falei, gente? Acabei tudo, sim. Eu Entendi. Eu entendi Sim. e eu acabei. Entendi. Beleza. Eu também acabei. E, além disso, existem as diagonais, que são segmentos que ligam também dois vértices obrigatoriamente, tá, gente? Tem que partir de um vértice e encontrar outro vértice. Só que a diagonal ela vai passar por dentro do polígono. Tá? Então é um segmento que liga dois vértices que não estão consecutivos, que não estão um do lado do outro, imediatamente após o outro. Tá? Então quando ela ligar qualquer vértice que não seja consecutivo, é uma diagonal. Então até agora foi isso que a gente aprendeu. E na próxima aula a gente vai estudar os nomes dos polígonos de acordo com o número de lados que eles têm. Tá bom? Restou alguma dúvida para alguém? Não. Não? Então por hoje a gente vai se despedindo aqui da nossa aula. Não sei se vocês têm aula depois da minha. Tem? Vocês têm alguma aula depois da minha? De ciências. Sim, hoje sim. Beleza, então eu vou me despedir para poder entrar com vocês. Um excelente fim de semana para vocês. Deixa eu parar a partilha da tela aqui. Aí, pessoal, alguém sabe qual vai ser a próxima aula? Ciências, Aline. De ciências. Deixa eu parar a gravação. Eu não lembro.